Acho que... Pronto, iniciado. Obrigado, gente. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Mário. Bom, pessoal, eu não vou, a princípio, utilizar slides, mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da história do LaboraGov, que é um laboratório de inovação focado em gestão de pessoas, e é por isso que a gente está aqui nessa parceria com a BRH. Eu sou servidora efetiva do Ministério da Saúde, já tem 10 anos que eu estou no serviço público, e estou cedida para o Ministério da Economia, onde eu fundei e lidero esse laboratório de inovação chamado LaboraGov. Sou psicóloga, eu sou especialista em pessoas, inovação e resultados pela ENAP, tenho mais 2 pós, também na área de gestão de pessoas, só que eu não entrei no serviço público muito animada. Eu acho que, como muitos outros servidores públicos, eu entrei no serviço público, na verdade, por 2 motivos, muito assertivamente falando. Os 2 motivos principais eram dinheiro e estabilidade. Quando eu entrei no serviço público, foi por causa disso. E eu estava com uma expectativa muito negativa, no sentido de, na expectativa de encontrar um serviço público enrijecido, um serviço público que eu seria aquele servidor que bate carimbo, que eu não poderia empreender como servidora pública. Muito, muito rapidamente eu quebrei a cara. E eu adoro quebrar a cara. Eu adoro encontrar realidades que desconstruam os meus preconceitos e meus preceitos. Como servidora pública, de cara, eu já comecei a trabalhar diretamente com o usuário, e isso foi muito positivo para mim. Enxergar o impacto do trabalho que eu fazia na vida, no dia a dia dos usuários. Isso mudou muito a minha perspectiva. Outra coisa que eu quebrei a cara foi entender que no serviço público a gente não só pode, como a gente deve ser empreendedor. Então, o empreendedorismo no serviço público, ele não só existe, como ele é necessário, né? No último relatório sobre inovação da OCDE no setor público, havia essa frase, né? Inovar não é mais uma opção, é uma obrigação, né, do serviço público, no serviço público. Então, a gente precisa cada vez mais empreender, né, no serviço público. E eu realmente me encontrei no serviço público, né, como profissão, e sou muito feliz hoje, mas nem sempre foi assim, né? Eu acho que alguns de vocês podem ser servidores também, e a gente encontra muita dificuldade, principalmente em relação ao nosso dia a dia de trabalho, as lideranças que a gente tem, não só no serviço público, no setor privado também existem esses desafios quanto a perfis de liderança, quanto a enxergar nossas metas com clareza, quanto a reconhecimento profissional. Então, num primeiro momento, eu me desengajei bastante no serviço público por conta dessas questões. E como psicóloga, isso me frustrava bastante, de não encontrar um ambiente onde eu pudesse trabalhar com toda a minha vontade e potencialidade. E aí, há 3 anos, um pouco mais de 3 anos atrás, eu passei no processo seletivo para ir para o Ministério da Economia, e lá para a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, que acabou de firmar essa parceria que o Marcelo mencionou para vocês com a BRH. Quando eu cheguei lá, eu falei, opa, aqui tem um monte de treta, aqui tem problema pra caramba, a área de gestão de pessoas não falta problema, né? Não falta problema na gestão, não falta. Só é problema para todo lado, mas ao mesmo tempo, ali naquela, que é o órgão central de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, a SGP, ao mesmo tempo que tinha muito problema, muita treta, havia lideranças com uma mentalidade muito aberta para a inovação, muito aberta para a mudança, muito flexíveis, que ouviam os próprios servidores, as áreas técnicas. E nisso eu enxerguei uma oportunidade. Onde tem problema, tem oportunidade, né? Quando eu enxerguei essa oportunidade, eu falei, opa, agora a gente tem uma chance de conseguir inovar na área de gestão de pessoas, né? De desconstruir um pouco aquele modelo de gestão de pessoas que ainda é visto como área de folha de pagamento, área do servidor ir lá bater na porta e reclamar, né? Então, como é que a gente resolve essas questões?
eram diversas frentes, né? Uma delas, por exemplo, a digitalização, que já estava em andamento, mas ainda havia muitos problemas. E aí eu pensei, eu já trabalhava com inovação, já tinha expertise nessa área, e pensei em um laboratório de inovação lá no órgão central de gestão de pessoas. Achei a minha ideia maravilhosa, né, gente? Achei elas, nossa, tive uma ideia sensacional. E fui vender a minha ideia ali para a minha liderança imediata. Levei um não de cara. Quem é essa menina que acabou de chegar querendo colocar um laboratório de inovação aqui, no órgão central de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal? Tudo que sai lá da SGP vai impactar na vida dos servidores públicos da administração pública federal. Então, todas as políticas, diretrizes, normativos, né? Hoje, por exemplo, saiu a instrução normativa que regulamenta o PGD, o Programa de Gestão, né? O teletrabalho. Isso impacta na vida de todos os servidores, né? Do Poder Executivo Federal. Então, é muito determinante. E aí, eu levei um não de cara. Né? Mas não, quando eu conto isso, é porque quando as pessoas enxergam o Labora hoje, as pessoas tendem a achar que foi um sucesso desde o início. Mas eu gosto muito de lembrar que não começa com muito sucesso, né? A gente começa com fracasso. Você poderia só perguntar em que ano mais ou menos foi esse não que você recebeu, só de curiosidade? Foi em 2019, Mário. Ah, sim. Então, a gente já está entrando agora, né? Num novo ano, já tem 3 anos isso. Então, foi bem. Eu tinha acabado de chegar no Ministério da Economia, né? Eu tinha acabado de ir lá para a SGP quando eu tive essa ideia genial, né? Que eu achei genial. E levei um não, mas esse não foi muito positivo. Porque, na verdade, a liderança que me disse esse não, a princípio, ela não me deu um não, senta aí e cortou minhas asas. Não foi isso. Foi um não no sentido de, peraí, o que é isso? Cadê as evidências? Cadê as evidências? Não é um laboratório de inovação, ele não pode ser criado a partir da ideia de que isso é legal, isso é bacana. O laboratório de inovação está na moda, o laboratório de inovação é legal, é bacana, a gente precisa ter um, porque todo mundo tem. Não, isso não é motivo. Isso não pode ser um motivo para ter um laboratório de inovação. Então, isso foi muito interessante da parte dela, de trazer esse foco das evidências, porque a partir disso eu mergulhei realmente em pesquisa. Então, eu fiz algumas parcerias, na verdade, eu fiz 24 benchmarkings na época, eu e a Raquel éramos só nós duas, nesse início do Laboragov, a gente fez muitas entrevistas de imersão, entrevistas com chefias, entrevistas com próprios servidores. O Rodrigo Narciso, que é um servidor da ANAC, que é uma grande referência também, fez uma parceria com a gente para fazer uma pesquisa nas áreas de gestão de pessoas. A gente fez um questionário, levantamos muitos dados, para, a partir disso, então, trazer uma nova proposta baseada em evidências, muito mais tangível, inclusive, porque ainda estava muito quando eu fui apresentar a primeira vez, gente, eu apresentei achando que era o máximo, né? Que isso era o máximo, falando, a gente vai ter um laboratório de inovação e a gente vai utilizar metodologias ágeis, abordagens como design thinking, insights comportamentais, a gente vai fazer um Shark Tank com os pitches, não sei o que lá. E a minha gestora, na época, ficou olhando assim, falando, o que é isso? Então, eu não utilizei uma linguagem empática, eu não utilizei linguagem simples. Mindset disruptivo, não, gente, para de falar isso não conecta com as pessoas, né? Não é porque eu estou falando mindset disruptivo que tem a ver com inovação, né? Às vezes as pessoas, isso não conecta com o coração mesmo, as pessoas escutam isso com medo. Então, foi por um lado positivo que eu recebi um não, porque na segunda vez que eu apresentei, aí sim, além de estar baseada em evidências, eu utilizei uma linguagem simples, uma linguagem empática, utilizei storytelling de dados, contei histórias baseadas nesses dados, trouxe a chamada para ação ao final. Então, eu não fiz uma proposta cheia de achismos, eu fiz uma proposta muito assertiva, e no final eu já apresentei como o Laboragov, Laboratório de Gestão Inovadora de Pessoas, precisamos de um time, e aí eu fiz a proposta de ter um time volante antes de ter um time fixo.
essa iniciativa do time volante, inclusive foi vencedora do Prêmio de Inovação da ENAP ano passado, que é o maior prêmio de inovação pública do Brasil no setor público. Então, a gente teve esse cuidado, no segundo momento de apresentação, de, inclusive, fazer uma apresentação mais envolvente, mais empática. E deu certo. Aí sim deu certo, né? A gente começou pequeno, até porque uma das nossas premissas é fazer o que a gente fala. Então, se um laboratório de inovação tem a proposta de experimentar políticas, normas, diretrizes, soluções, antes de implementar em larga escala, a gente também precisa fazer isso como laboratório. Então, a gente experimentou esse laboratório de inovação. Como é que ele vai funcionar? Vamos fazer isso em pequena escala primeiro, antes da gente qualificar, antes da gente colher feedback dos usuários e escalar e implementar em larga escala. Então, isso é uma premissa nossa. E o laboratório escalou muito rapidamente, né? O André Tamura, que é do IGOV, que é uma GovTech, ele diz que o LaboraGov é o unicórnio dos laboratórios de inovação, né? Que teve um crescimento exponencial mesmo, né? No primeiro ano, a gente já tinha um alcance de 98% dos órgãos do CIPEC. Para quem não sabe, os órgãos do CIPEC são os órgãos ligados à administração pública federal, são mais de 250 órgãos na administração pública, então é muita coisa. Além da gente alcançar no primeiro ano 98% desses órgãos, hoje 99%, a gente já no primeiro ano teve um alcance de 100 mil servidores, então, né, do Poder Executivo Federal. Então, um alcance direto, sem contar, é claro, as visualizações de vídeo assíncronas, esse contato indireto, né? O contato direto com 100 mil pessoas. Então, realmente, a gente teve um feedback muito grande. E muita gente pergunta assim, como é que vocês conseguiram? Tinha muito recurso? Vocês tinham 100... Gente, até hoje, que é uma pobreza, nunca teve recurso aqui. Nunca. Zero custo. De verdade, zero. Nunca teve investimento. Por um lado, isso não é bom, é claro, porque se a gente tivesse mais investimento, mas nesse momento de crise fiscal totalmente entendível, mas se a gente tivesse tido recurso, investimento de recurso, talvez a gente conseguisse até ampliar o nosso alcance. Mas, ao mesmo tempo, a própria escassez pode trazer inovação. Um exemplo disso é o time volante. Se a gente já tivesse começado o laboratório de inovação, o LaboraGov, com um time, falado assim, ó, vindo de cima para baixo, agora vocês vão ser um laboratório de inovação aqui no Ministério da Economia e vocês vão começar com 10 servidores. Vamos selecionar 10 servidores para esses, vai ter o coordenador geral, o chefia, isso. Talvez o time volante nunca tivesse sido criado, porque a gente não precisaria dele, né? Mas a gente tanto criou o time volante, daqui a pouco eu explico o que é, para quem não está entendendo ainda, quanto a gente criou os freelas também, que são as iniciativas que venceram esse prêmio de inovação. Então, a partir da escassez. O time volante freela, pessoal, é interessante vocês saberem o que é e por que funciona, porque vocês podem aplicar isso na realidade de vocês também. Já tem diversos órgãos que têm também time volante e freelas, né? O Inovimetro, tem diversas agências também, alguns outros ministérios que já têm freela, aqui dentro da SGP, o pessoal lá do ImpactaGov tem o time volante do ImpactaGov, então o pessoal da ENAP também já utilizou freelas do Labora. Como é que funciona? A gente tem uma rigidez formal e burocrática enorme para movimentar pessoas dentro de governo. Então, quando, por exemplo, eu vim do Ministério da Saúde para o Ministério da Economia, eu passei por um processo seletivo longo e, claro, processos seletivos são muito importantes. A gente não pode pular esse processo, né? Até por conta de isonomia, justiça, transparência. Porém, muitas vezes ele é muito longo, custoso para a administração pública, porque envolve recurso humano, energia, tempo das pessoas, uma burocracia enorme, né? Muita gente assinando processos para que essa sessão ou movimentação aconteça. E muitas vezes, a maior parte das vezes, inclusive, são movimentações e sessões frustradas, o que frustra o próprio servidor público, a administração pública também é frustrada, e esse impacto negativo é para o cidadão, né? Porque essa delonga gera desengajamento, inclusive, né? Com o time volante, como é que funciona?
a gente tem hoje pessoas, são 6 pessoas no time fixo, ou seja, pessoas que estão, de fato, em lotação e exercício lá no Ministério da Economia, dentro da SGP, no LaboraGov, tá? Mas existem outras 6 pessoas que são de órgãos diversos, que são do time volante. Então, a gente tem a Marília da UNB, por exemplo, o Felipe, o Phelps, lá da Presidência da República, o Marcelo, que é da Anvisa, que é uma agência, a gente tem a Ilka, que é de outra área do Ministério da Economia, a gente tem o José Alberto, que é do Instituto Federal Baiano. Olha a riqueza. A gente tem pessoas do Brasil todo e de áreas diversas, trabalhando com a gente no LaboraGov, sem estarem cedidas ou movimentadas, porque trabalham por projetos. Então, tem algum projeto que a pessoa tem interesse, expertise, ela trabalha com a gente naquele projeto. Então, ela vai demandar, por exemplo, muitas vezes, um dia por semana, 2 dias por semana, durante 3 meses, depois para um mês, volta. Então, muito mais flexível. Sempre tem o alinhamento com a própria chefia, mas até hoje nenhuma chefia imediata dessas pessoas do time volante me disse não. Ninguém. Por quê? É uma vantagem para o órgão de origem também. É uma ponte para a inovação. É uma ponte com o órgão central de gestão de pessoas do Ministério da Economia. Então, a gente tem vantagens mútuas no time volante. O freela já funciona diferente. Os freelas, hoje a gente tem mais de 300 freelas cadastrados num banco de colaboradores do LaboraGov. As pessoas se cadastram voluntariamente, então, se tiver algum servidor por aqui, estou vendo aqui Tiago da Serges ali, ó. Se o Tiago da Serges, que é meu vizinho lá, Serges é vizinho parceiro da SGP, quiser ser freela, às vezes ele já até eu não sei. Quiser ser freela, se cadastra no banco de colaboradores, e ele pode ser convidado para trabalhar com a gente, isso não é vinculativo, ele pode ser convidado a trabalhar com a gente em algum projeto. Lá no momento da inscrição dele, ele diz para a gente, poxa, eu vi que vocês têm esse projeto aqui, Economia Comportamental, vocês estão trabalhando com a Universidade de Oxford, me interesso muito por isso, porque sou pesquisador e tal. A gente convida ele, Tiago, seguinte, você quer ser freela nesse projeto? A gente viu que você tem interesse e expertise nisso. A gente vai precisar de você, por exemplo, durante 2 vezes por semana, no período de 2 meses. Topa? Topo. Pronto, fechou o acordo. Desburocratizado, completamente desburocratizado. A gente precisa de uma anuência da chefia dele, que, de novo, nunca recebeu um não. E só. E ele vai trabalhar com a gente, inclusive, de forma remota, se for de preferência dessa pessoa, e se tiver de acordo com a nossa necessidade, a maioria das vezes é remoto, e isso gera uma oxigenação de ideias em governo enorme. A gente cria uma maior mobilidade sem movimentar pessoas, né? Então, essa iniciativa, ela venceu o Prêmio de Inovação e ela é totalmente escalável em governo, né? Por isso que eu conto ela, porque eu gostaria muito de ver outros órgãos implementando essa forma desburocratizada de criar mais oportunidades para servidores, tá? E aí eu vou me fixar aqui nessa história da... lá, o Tiago, da prefeitura, da sede da prefeitura, o Tiago está falando aqui. Achei que fosse da sede daqui, mas tem o mesmo nome, Tiago, Sedes, aqui do Ministério da Economia. Mas pode ser freela também, não tem problema, pode ser da prefeitura, pode se cadastrar lá. O link está lá no nosso site, gente, é só digitar lá, LaboraGov, tudo junto no Google, tá? É o primeiro site que aparece, é o site do GovBR. Então, pessoal, vou voltar aqui para a questão da oportunidade. O que a gente viu, muito rapidamente, sempre baseado em evidências, tá? No LaboraGov não existe achismo, não tem nada, porque tem muita gente que fala assim, nossa, esses temas que vocês trabalham são muito legais. Eu fico brava. Não vem com esse negócio de legal aqui para cima de mim, não, porque não tem nada aqui que existe aqui porque é legal. As coisas que existem aqui, elas existem por uma necessidade. Necessidade pautada em evidências. Sempre. Não tem assim, eu acho que isso é bacana, vamos falar sobre segurança psicológica, isso é legal, está na moda. Não. Se a gente está falando sobre segurança psicológica, é porque existem evidências que mostram a necessidade de se pautar segurança psicológica na administração pública para gerar mais engajamento e produtividade, porque esse é o nosso foco. O LaboraGov tem o foco de melhoria da employee experience. Para quem não conhece o termo,
melhoria da experiência do servidor, né? Numa tradução não literal, contextualizada para o serviço público, né? Ao pé da letra, experiência do colaborador ou do empregado, que é uma vertente mais recente, né? Do Maillet e do Ride, foram um dos primeiros autores aí que falaram sobre isso, né? Eles têm mais de um livro e várias pesquisas sobre Employee Experience. Mas todas elas já dos anos 2000 para cá. Antes disso, já se falava, claro, sobre experiência Customer Experience, User Experience, né? Mas a Employee Experience ela é mais pautada dos anos 2000 para cá. Mas antes, o foco da gestão de pessoas era em quê? Engajamento, comprometimento, que são termos que até às vezes se confundem, né? Era comprometimento e engajamento, né? E aí as áreas de gestão de pessoas eram muito focadas em qualidade de vida no trabalho. O professor, e aí para não ficar citando aqui só os internacionais, né? O Paul Zek, que eu adoro, que é um professor da Harvard Business School, um professor não, um neuroeconomista que fala sobre employee experience, sobre confiança, tem o Simon Sinek, tem várias referências aí internacionais, mas tem um aqui nacional, na verdade vários nacionais, mas tem um aqui que é o professor Ferreira da UNB aqui de Brasília, que ele chama essas ações de qualidade de vida no trabalho para melhoria de engajamento de ofurô corporativo. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. É perfeito, porque o que ele chama de ofurô corporativo? São aquelas ações das áreas de gestão de pessoas que você entra no ofurô ali, você fica quentinho, mas depois você é jogado de volta para a sua realidade, no seu dia a dia do trabalho, e o sintoma aparece de novo, porque a causa não foi resolvida. Então, o ofurô, ele tampa um pouquinho, melhora ali, fica quentinho, mas depois você está de volta para a sua realidade. Exemplo disso é o seguinte, você chega lá no seu trabalho, no presencial, tem um bilhetinho de boas-vindas, bem-vindo, retorno ao presencial, e um bombom. Que legal, que bom. Gente, todo mundo gosta de bombom, né? Tem uns que não gostam, uns doidos, mas a maioria gosta. Gostou ali de comer o bombonzinho, achou legal, pô, que legal. Que bom lembrar, né? Beleza. Só que você entra numa reunião com a sua chefia que você não é ouvido, que você você tem medo de colocar as suas ideias na mesa, você tem medo tanto da crítica quanto da sobrecarga de trabalho, porque às vezes você dá a ideia e aí você fica responsável por ela, por todo o projeto que essa ideia gerou. Então, às vezes é melhor não falar, melhor ficar calado aqui. Isso demonstra um ambiente de insegurança psicológica. O bombom não vai resolver isso. Então, não adiantou você ter lá o bombom, ficar momentaneamente feliz, se a sua realidade não é de um ambiente de confiança, de segurança psicológica, um ambiente de verdade, de employee experience positiva. A employee experience está mais ligada ao dia a dia. Essas ações pontuais de engajamento, elas não estão ligadas ao dia a dia, elas são pontuais e elas vão no sintoma. Então, quer dizer que tem que acabar com as ações de qualidade de vida no trabalho? Não, gente, por favor, não. A aula de yoga, por exemplo, né, a de meditação, super positiva, inclusive para a construção de relacionamento, que é um fator determinante para o engajamento. Então, é importante, sim, a qualidade de vida no trabalho. Porém, ela não é suficiente sozinha, ela tem que estar integrada com as ações mais estruturantes de gestão de pessoas, né? Luana, se me permitir, só teve uma pergunta aqui do Fabrício, que é lá de Belém do Pará. Aliás, até só para destacar, nós temos pessoas de Belém aqui, temos de Fortaleza, temos de Sobral, temos de São Paulo, Brasília, claro, tá? Então, a pergunta do Fabrício é a seguinte, é só para não ficar ali muito tempo, a expectativa dele, somente servidores públicos podem participar do Laboragov, alunos de mestrado e doutorado que pesquisem inovação em governo podem participar? Essa é a pergunta dele. Fabrício, como freela ou no TIP volante, só servidores públicos, e aí já é uma questão mais de segurança jurídica, tá? Porém, porque a gente tem acesso a dados, né, por exemplo. Porém, o Laboragov, como laboratório de inovação, tem portas abertas para todos os setores, terceiro setor, iniciativa privada, academia. Então, estamos sempre de portas abertas. A gente tem, inclusive, algumas iniciativas, a gente faz, por exemplo, oficinas, que a gente, inclusive, incentiva a participação de atores externos da administração pública, tá? Porque a gente quer também
ter essa triple helix, que chamam, né? Que a gente tem todos os atores envolvidos para a inovação. Isso não é só uma coisa bacana, isso é necessidade, a gente precisa estar junto das outras áreas para a gente conseguir inovar em governo, né? A gente aprende mutuamente. Então, para ser freelance em volante, realmente só para servidores públicos efetivos não, para quem está em cargos de liderança também. Mas, para participar das ações do Laboragov, não. Para todo, portas sempre abertas. A inovação tem que ser aberta, inclusive, né? Inovação de portas fechadas não é inovação. Legal. Beleza, gente. Então, voltando aqui para o professor Mário César Ferreira, ele traz essa história do furo corporativo. E quando a gente fundou lá o Laboragov, nossa proposta era realmente ir na Employee Experience, avançar um pouco mais para além das políticas de QVT, de qualidade de vida no trabalho, né? Que são importantes, mas não suficientes, necessariamente suficientes, né? Então, a gente iniciou esse trabalho com o Laboragov, e um fator muito determinante para que a gente fosse esse laboratório, que é um unicórnio, né, que teve crescimento exponencial, é que a gente tem muito orgulho de ter como maior patrocinador do Laboragov, patrocinador entre aspas, né, sem dinheiro envolvido, sem recurso envolvido, o próprio usuário. Olha, a riqueza de ter uma unidade que tem o usuário como maior patrocinador. O que significa? Quem é o usuário do Laboragov? Os servidores, os próprios servidores. E os servidores aqui, entre aspas, patrocinam o Laboragov. A gente existe por causa dos servidores. A gente existe com os servidores, para os servidores, pelos servidores. Somos servidores, trabalhando com os servidores. Isso é muito importante para a gente. Então, independentemente de questões políticas, né, a gente tem os servidores com a gente. Desde o início do Laboragov, tudo foi feito com servidores. Um exemplo disso foi a primeira oficina. Mário, você estava na primeira ou na segunda? Ou nas duas? Você estava em alguma? Eu estava em algumas, eu não sei se foi a primeira, mas participei de alguma, na verdade. Eu acho que você estava na segunda, que foi da carta de serviço, não me engano. Não me lembro exatamente. Mas a primeira oficina de todas não chamava Laboragov ainda, porque a gente fez uma oficina para criar o nome, o propósito e os valores do Laboratório de Inovação da SGP no Ministério da Economia. Então, a gente falou, pessoal, estamos criando um laboratório de inovação que tem o foco em gestão de pessoas e não vamos fazer isso sozinhos, precisamos de vocês, servidores. Chamamos essas pessoas, era dia 6 de janeiro de 2020, a gente iniciou a primeira proposta em 2019, deu errado, pesquisa. Quando já deu certo, que a gente falou, vamos agora nomear esse laboratório, institucionalizar, foi dia 6 de janeiro de 2020. A gente comemora aniversário todo ano, daqui a pouco a gente faz nosso aniversário. E aí a gente falou, gente, esse evento vai flopar. Ainda estava no presencial, né? Foi tudo presencial. Eu falei, esse evento vai flopar. Quem é que vai aparecer dia 6 de janeiro num evento? Não vai dar certo esse negócio. A gente teve que mudar de sala 3 vezes, porque não cabia, a gente sair pela janela, pulando. Era muita gente, muito interesse. E a gente ficou muito animado com aquilo ali. A maior animação veio de saber da animação dos próprios servidores em estar construindo, junto com o órgão central de gestão de pessoas, um laboratório de inovação. E ali, sim, foi criado o propósito, que não fui eu que sentei e falei, agora o laboratório que eu inventei vai chamar esse nome e vai ter esse propósito. Não. Agora, este laboratório que é dos servidores, quem vai escolher o nome são os servidores, quem vai escolher o propósito são os servidores, os valores também. Então, a gente teve uma votação, né? A gente fez utilizando Design Thinking, o nome escolhido foi Laboragov, tinha vários outros bacanas lá. O propósito foi melhorar a experiência, o Laboragov quer melhorar a experiência do servidor para gerar valor público. Então, esse é o nosso propósito. A gente criou também a visão de futuro e os valores. Os valores são muito bacanas, porque eles são muito criados mesmo pelos servidores. Tem aquela coisa do coração do servidor ali. Então, por exemplo, um dos valores é todas as ideias têm valor. Esse é um dos valores do laboratório, todas as ideias têm valor. Então, também foi criado por grupos, né? E um dos grupos escolheu esse como valor
principal ali. Então, tá tudo lá no nosso site também, se vocês quiserem ver. Depois disso, a gente fez uma oficina de novo com os servidores para criar a carta de serviços. Tá, o LaboraGov já existe. Agora, o que que a gente vai ofertar? Ah, já sei. Por que que a gente não faz isso? Não existe já sei. Não existe, eu acho. Vamos entender a perspectiva do servidor. A gente chamou mais de 90 servidores lá para o ISC, Instituto César dele Correia do TCU. Fizemos uma oficina de dia todo para criar a carta de serviços e os servidores criaram a carta de serviços do Labora. O que que vocês querem que a gente oferte? Quais são os temas mais importantes? A gente utilizou para isso o ciclo de inovação da OPCI e da OCDE, que é o maior observatório de inovação pública do mundo. Eles têm o ciclo de vida de projetos de inovação, então a gente utilizou esse ciclo de vida para criar a nossa carta de serviço, e ela está vigente até hoje. Mas ela tem... já mudou, né? É uma carta de serviço temática, também está lá no nosso site, tá? Então, pessoal, foi assim, o início do LaboraGov. Eu não queria pular essa parte, porque o povo olha hoje para o Labora, né? A gente é muito premiado, a gente tem já um reconhecimento bacana, e aí o pessoal acha que é só sucesso, e que a gente tem muito recurso, e que a gente é rico. Não tem nada disso. É no rala, né? É no rala, na vontade do próprio servidor, e principalmente na inclusão, né, do próprio servidor. A gente tem um time super diverso. A gente uma dos valores do LaboraGov é a diversidade, né? Sem diversidade a gente não inova. Não vou sentar numa sala com pessoas que pensam igualzinho, todo mundo com a mesma perspectiva para ter ideias inovadoras. Isso não sai. Sabe o que vai sair dali, gente? Aplicativo. Essa vai ser o máximo de inovação que vai sair dali, porque tudo o povo quer colocar um aplicativo no meio porque acha que tecnologia é inovação. Não é, necessariamente, né? Então, se você junta muita gente igualzinho na sala, a chance de sair um aplicativo é altíssima. Então, vamos pensar com pessoas diferentes, com pessoas divergentes, com que têm ideias divergentes, né? O Tim Brown ele fala que a divergência ela é um fundamento da inovação, né? A divergência ela tem muito mais a ver com o questionamento propositivo do que com a reclamação passiva. São coisas muito diferentes. Você ser um questionador, quando eu falo eu sou uma servidora questionadora, isso é positivo, isso não é ruim, não. Isso é ótimo, né? É muito diferente de uma pessoa que reclama. Reclamar é apontar o dedo e fica muito fácil, né? A culpa é da cultura organizacional, a culpa é do chefe, a culpa é do outro, né? Quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Quem quer mudar? Não, eu não. Eu não. Mudar não quero que o outro mude, né? Essa é a reclamação passiva, né? O questionamento propositivo, a divergência é muito positiva. Eu dou aula, sou professora da escola da ABIN, chama ESINT, da própria ENAP, né, que é a Escola Nacional de Administração Pública, da escola do MPU, e dou curso para todo lado. Aí, dou curso de Employee Experience. Esses tempos para trás, eu estava dando um curso e estava mostrando os slides. E aí eu estava falando da questão do ambiente de segurança psicológica que a gente precisa criar, né? E aí, nos meus cursos, eu saio dessa história da necessidade de fazer alguma coisa para a prática. Como fazer? O como é muito mais importante do que o que, né? Como diz o Simon Sinek, é o porquê e o como que a gente precisa focar. O que todo mundo sabe, né? A gente precisa mudar estilo de liderança, a gente precisa mudar cultura, isso todo mundo sabe, mas como? Como? Esse que é o importa. E aí eu estava lá falando da segurança psicológica, e aí um dos alunos levantou a mão, e aí eu passei a palavra para ele, e ele falou, olha, aqui, eu estou muito feliz com essa aula, porque eu estou vendo que aqui eu estou conseguindo criar, eu sou gestora aqui, e eu estou realmente conseguindo criar esse ambiente que você está falando, porque aqui a gente trabalha super em harmonia. Na hora que ele falou isso, a gente não sabia o que eu fazia. Porque meu próximo slide, o título era assim, ó, cuidado com ambientes de harmonia tóxica. Por quê? O que eu queria incitar ali? Gente, times de inovação, times de alto desempenho, têm conflito, tem divergência. Se não tem divergência, desconfie. Se você está numa reunião e seu chefe está falando, está todo mundo só assim, ó,
E aí, de vez em quando, o chefe fala alguma coisa e todo mundo faz assim. Todo mundo... Cuidado, dá desconfiada aí, porque esse ambiente provavelmente não é de segurança psicológica. Se as pessoas não questionam, se as pessoas esperam sair da reunião para ir lá cochichar no cafezinho, né? Esse não é um ambiente de segurança psicológica. E é uma realidade não só no setor público, no setor privado também, né? Essa Não se coisa da sentem gente... seguras, né, para poder expressar opinião divergente, né, ter outras perspectivas. E realmente, desconfia, é verdade. Desconfie. E esse era meu próximo slide. E eu falei, cara, como é que eu vou mostrar esse slide agora? Mas eu mostrei. Mas, lógico, né? Levei ele da risada, falei exatamente do meu desconforto, né? Tem que ter autenticidade nessas horas, né? Falei, não acredito que você me colocou nessa saia justa, porque meu próximo slide mostrei, a gente riu e tal. Mas foi essa situação. Então, e aí, falando um pouco da segurança psicológica, a gente teve uma pesquisa que a gente fez, já tem um tempão, já deve ter uns 2 anos. A gente tem várias pesquisas, né? A gente fez uma pesquisa lá na SGP, por exemplo, com o pessoal da GPTW, a Great Place to Work, sobre clima organizacional, que teve um alto alcance de servidores. A gente utiliza esses resultados para criar nossos cursos no Laboragov. Então, todos os cursos são pautados nas pesquisas, né? Não tem nenhum curso que está ali porque é legal, os cursos têm fundamento. A gente tem uma pesquisa com a Universidade de Oxford, que foi lançada recentemente, sobre bem-estar no trabalho. A gente tem uma pesquisa muito boa com o pessoal do Genova, lá do Laboratório de Inovação da ENAP. O Laboragov não é da ENAP, todo mundo acha que é da ENAP, é do Ministério da Economia. O da ENAP é o Genova, né? Porque a gente tem coisas muito parecidas, similares. O diferencial é que o nosso foco é na área de gestão de pessoas. A gente tem essa pesquisa com eles sobre engajamento no setor público, que eu adoro. Por quê? Porque é contextualizada. Não adianta a gente ficar falando das pesquisas da Gallup apenas, né, sobre engajamento. Né? Como eu dei a Gallup como exemplo aqui, mas tem várias. Que são excelentes pesquisas, são organizações confiáveis, porém, muitas vezes não estão refletidas na realidade do setor público, na realidade do servidor. Então, a pesquisa da Marisalda Camões, da doutora Marisalda Camões, lá do Genova, que foi realizada em parceria com o Laboragov, sobre engajamento no setor público do Poder Executivo Federal. Pô, aí sim, agora sim, né? Está muito direcionada para o setor público. Então, a gente utiliza muito esses recursos. Nessas pesquisas, a gente teve um insight poderoso, e que mudou bastante a forma de trabalho no laboratório. Alguns insights, né? Um deles, por exemplo, começando do insight mais light aí que a gente teve, né? Um deles tem a ver com a questão da gente ter que... Uma das nossas prerrogativas é estourar a bolha da inovação. Como assim? O que é isso? Não adianta eu ficar falando para as pessoas que já sabem, já trabalham, já conhecem o Laboragov, já sabem, já acham que já conseguem inovar, já conseguem enxergar a inovação, já trabalham com segurança psicológica, por exemplo. Não adianta. É ótimo, adoro. A gente tem vários que a gente chama de Laboragovers, né? A gente tem um monte de seguidor, entre aspas. Isso é bacana, pessoas que estão com a gente na nossa rede, né, de trabalho. Mas eu prefiro 1000 vezes, gente, hoje em dia, alcançar pessoas que acham que inovação não é para eles. Que inovação é coisa de gente que vai trabalhar de tênis, que trabalha naqueles lugares cheios de post-it, puff colorido. Tem nada a ver com isso. Você consegue inovar em qualquer lugar. Inclusive, a nossa sala de trabalho lá no Laboragov, tem muita gente que fala assim, eu queria visitar a sala de vocês. Aí eu falo, você vai se frustrar. Porque você vai chegar lá, tem aquela cara cinza, com divisória. É uma sala igual todas no Ministério. Não tem puff, não tem post-it. Porque isso não é prerrogativa, não é uma necessidade, não é um pré-requisito para inovar. E eu prefiro assim, para mostrar para as pessoas que isso, post-it não é inovação, né? Modinha não é inovação, tá? Todo mundo consegue inovar. Então, a gente tem diferenças, inclusive, geracionais no nosso grupo, para ter diversidade mesmo, né? Inovação não é com gente novinha, tá? Então, isso é interessante, essa coisa de estourar a bolha da inovação. Adoro falar para gente, adoro chegar numa turma e falar, alguém conhece o Labore? E ninguém levantar a mão. Adoro. Lógico que eu adoro o reconhecimento, mas eu gosto muito de falar para essas pessoas
nunca trabalharam com inovação, ou, na verdade, sempre trabalharam, mas não reconhecem a inovação no seu dia a dia, né? Então, o outro insight que a gente teve, que foi muito poderoso, é que a gente escuta muito que falta competência de inovação em governo. Muito. Precisa capacitar as pessoas, né? Gente, eu trabalho, como eu falei para vocês, eu dou aula. Aí, muitas aulas, quando eu estou dando cursos, a gente começa, eu trabalho muito com case, né, para trazer para a prática. Passo alguns cases para as pessoas, relacionados a problemas da área de gestão de pessoas, como liderança, falta de confiança, de engajamento e tal. E aí os grupos precisam desenvolver soluções inovadoras para aqueles cases ali. No fim das contas, muitas e diversas vezes, os grupos acabam criando, entre aspas, soluções inovadoras, mas sempre tem um quesinho ali de não inovação, no sentido de coisas mais tradicionais, como, por exemplo, capacitação. A gente precisa, então, criar um curso para capacitar. Eu falo, será que o que falta mesmo é competência? E aí a gente fez uma pesquisa que mostrou que, muitas vezes, na maioria das vezes, o que falta não é competência de inovação em governo. As pessoas têm, muitas vezes, as competências já. Competência não é a mesma coisa que habilidade, né? As competências, na verdade, de inovação, elas se confundem com habilidade porque todas elas, a maioria delas, estão relacionadas a habilidades humanas, ou seja, que a gente já tem, só que muitas vezes a gente ainda não desenvolveu para tornar competência, como criatividade, por exemplo. Todos aqui somos criativos, todos. É uma habilidade humana, é humano, a gente é criativo. Só que se você não desenvolver, isso não se torna uma competência, né? Mas, enfim, a gente entendeu nessas pesquisas que não falta competência em governo, de inovação, tá? Quais são essas competências de inovação? Criatividade, empatia, colaboração, cocriação, comunicação empática, próprio storytelling. Não falta isso em governo, tá? O que falta, então, para a gente inovar? Por que a gente não consegue inovar? Outra coisa que não falta, interesse do servidor, isso é uma lenda também, interesse do servidor em se desenvolver e em fazer diferente. Porque também tem essa coisa, o problema é que o servidor não quer. Nas nossas pesquisas, a gente mostra o quanto o servidor quer mudar, o quanto o servidor quer fazer diferente, né? O quanto os servidores querem inovar. Então, por que não inova? Se tem competência, tem vontade. Por quê? Nosso insight aqui, o que falta é ambiente de confiança e de segurança psicológica para que nós, servidores, que a gente consiga colocar em prática as nossas competências humanas de inovação e sociocomportamentais. Não adianta eu ser criativa, desenvolver criatividade, fazer o curso de criatividade lá do LaboraGov, ir na oficina, criar redes. No meu dia a dia, no meu trabalho, eu não tenho ambiência para colocar em prática. Dando um exemplo aqui, tá? Por quê? Porque as coisas ainda são feitas como sempre foram feitas, né? Porque os estilos de liderança ainda estão muito no modelo de controle, de comando-controle, né? E não de gestão por resultados, por exemplo. Então, essa questão da ambiência ela é fundamental, né? De confiança e de segurança psicológica. A diferença de confiança e segurança psicológica é que confiança está no nível individual, segurança psicológica está no nível coletivo. Isso quem diz é a Amy Edmondson, que é quem cunhou o termo segurança psicológica lá em 99. Né? Ela é uma professora da Harvard Business School, o livro dela é junto com Steven Kramer, que é o marido dela. Será que eu estou confundindo com a Teresa Amabil? Acho que eu estou confundida. Acho que eu confundi. O Steven Kramer acho que é casado com outra, que é a Teresa Amabil, gente. Depois vocês dão um Google aí para saber. E aí, pessoal, a gente tem essa questão do LaboraGov ter esse desafio de apoiar órgãos e pessoas a desenvolver, criar, né, esses ambientes de segurança psicológica. Então, a gente faz diversas ações nesse sentido, tá? Como eu falei para vocês, o nosso propósito é melhorar a experiência do servidor dia a dia no trabalho. E, para isso, a gente tem diversas intervenções, né? A gente trabalha um pouco menos com a história de vamos ter a teoria.
né? Não, a teoria, a informação está aí, né? Está aí, está espalhada, né? A informação não é difícil. Na verdade, a gente está até submergido em tanta informação. A gente, na verdade, no laboratório, a gente trabalha mais com a prática. Então, tudo que a gente traz, se tem uma teoria, por exemplo, a do Polzek. O Polzek tem 8 comportamentos de gestão. Ele tem uma pesquisa enorme sobre construção de confiança no trabalho. A gente utiliza a pesquisa dele, tá? O Polzek, ele tem essa pesquisa que ele enxugou aí em 8 comportamentos de gestão para melhorar a confiança no trabalho. Ao invés da gente, no laboratório, ficar falando desses 8 comportamentos, a gente mostra como colocar eles em prática. Por exemplo, um dos comportamentos é construir relacionamentos no trabalho intencionalmente. Esse é um dos comportamentos. E aí a gente fala, como? Aí a gente mostra para as pessoas, mentoria 1 para 1 é uma forma de fazer isso, é assim que vocês precisam fazer. O que é a mentoria 1 para 1? É uma iniciativa que a gente tem, que a gente já experimentou em baixa escala, já qualificamos, que hoje em dia a gente está escalando. Tudo que a gente faz é experimentado. Não tem nada que a gente coloque no mundo porque a gente acha que vai dar certo. Não. A gente experimentou, qualificou e agora a gente está escalando. Então, mentoria 1 para 1, algumas dinâmicas que a gente mostra como fazer, né? E aí, dinâmica, eu sei que muitos de vocês aqui, eu tenho certeza que tem muito trauma de dinâmica. Todo mundo tem trauma de dinâmica, gente. Eu já tive trauma de dinâmica também. Então, a gente traz algumas, eu nem chamo de dinâmica, chamo de atividade, né? Atividades de grupo aí, para a gente construir relacionamentos, mas que sempre tenham a ver com o propósito das reuniões, das oficinas, principalmente ligados diretamente ao trabalho, e que não exponha ninguém, porque o problema das dinâmicas que nos traumatizou é que expunha todo mundo, né? Era muitas vezes desconfortável, né? E a gente não faz isso. Então, a gente, inclusive, respeita os perfis comportamentais. Essa também é uma premissa da inovação. Antes de mostrar o site aqui para vocês, gente, só rapidinho falar sobre essa história do perfis comportamentais, porque tem muita gente falando sobre isso, é um tema que está aí de vanguarda. No último ano, a gente viu bastante isso aparecer, e é uma preocupação nossa desde o início no laboratório. Dar voz aos perfis comportamentais mais introvertidos. O que significa? A gente vive no mundo da mídia, né? Do Instagram, do TikTok, sei lá. Quem aparece mais tem mais visibilidade, não é assim? No trabalho não é diferente, não, minha gente. No trabalho é assim também. Tem uma pesquisa, inclusive, de economia comportamental, se não me engano, está no livro do Richard Taylor, que se chama Nudge, do Richard Taylor e do Cass Sustain, que fala sobre essa questão, né, de quem aparece mais tem mais chances de ascender na carreira. Não sei com vocês, gente, mas aqui é bem assim mesmo. Quem aparece mais tem mais chance de ascender. É isso. Quem aparece mais em que sentido? Quem fala mais, quem cria mais conexões, quem tem um perfil mais extrovertido, né? Então, isso é muito injusto, porque perfil comportamental não tem nada a ver com eficiência, eficácia, efetividade da pessoa, com entrega, com o resultado das pessoas. As pessoas não podem ser mais avaliadas por conta de seus perfis comportamentais. Então, por exemplo, no Labora, eu falo, gente, para de colocar no currículo, quando a gente está selecionando as pessoas, às vezes eu vejo que a pessoa tem um perfil mais introvertido, porque ninguém é 100% um ou outro, né? Tem mais perfil introvertido. E quem gosta desse assunto, gente, o livro muito bom é O Poder dos Quietos, da Susan Cain, né? C-A-I-N, Susan Cain. Aí todo mundo coloca no currículo assim, eu trabalho bem em equipe e sou proativo. Tenho certeza que vocês têm isso aí no currículo, tenho certeza, aposto. Não precisa, gente, não é uma obrigação, não deveria ser, porque as pessoas têm perfis mais introvertidos, muitas vezes, que têm competências mais analíticas, de planejamento, de gestão de riscos, por exemplo, trabalham super bem de forma colaborativa, só que assíncrona, muito mais do que síncrona, né? E tudo bem, a gente precisa dessas pessoas na equipe também. Isso, inclusive, não é determinante para estilo de liderança. Você pode ter um líder com um perfil mais introvertido, que é um excelente líder. O próprio Simon Sinek, que é uma referência quando se fala de liderança,
um introvertido assumido. Ele fala, eu tenho perfil introvertido, e é um cara da palestra para todo lado. Não tem a ver uma coisa com a outra. Não é o mesmo que timidez, inclusive, né? Mas são pessoas que têm a sua energia, entre aspas, roubada, né? Quando estão em evidência, muitas vezes num papel de fazer socialização ali, né? Ao contrário dos extrovertidos. Então, a gente precisa realmente parar de valorizar quantidade e para valorizar mais a qualidade. A quantidade de falatório, de mostrar, que às vezes é, inclusive, muito superficial, né? E valorizar mais a qualidade. Tem outra pesquisa que o Adam Grant, que é um professor da Wharton School, falou sobre isso, chama o poder do blá blá blá, poder do blá blá não, é o efeito do blá blá blá. Em inglês é the Babel Effect. É isso, the Babel Effect. Gente, eu acho que eu vou só rapidamente, dá tempo, Mário, de eu mostrar o site aqui antes? Sim, com certeza. Tem muita coisa legal no site de vocês. Vou mostrar aqui o site rapidinho para vocês, antes de passar aí para se alguém tiver alguma pergunta. Pessoal, esse é nosso site, que vocês já estão vendo, né? Já. Uhum. Esse é nosso site, lá no portal do GovBR. Ele pode ser acessado por qualquer cidadão. É só digitar LaboraGov tudo junto no Google, que é o primeiro que vai aparecer, tá? Então, a gente tem aqui primeiro explicando quem a gente é. Aqui eu sugiro que vocês deem uma olhada, porque a gente tem os nossos balanços, a gente tem a transparência também como um valor, então a gente mostra os resultados que a gente gera, e a gente mostra principalmente o valor que a gente gera, muito mais do que um número numa tabela. Então, o porquê que isso importa, né? Não adianta eu falar que a gente capacitou 300 servidores na SGP, por exemplo, se isso pode ter sido um desperdício de recurso. Se as pessoas não tiverem reagido bem, se as pessoas não tiverem implementado, se não tiver transformado a experiência daqueles 300 servidores. Então, a gente avalia o impacto disso, tá? O valor gerado, não só o número, tá? Então, depois vocês dão uma olhada, o balanço de 2022 foi publicado semana passada, tá? Então, a gente tem um alcance muito bacana, a gente alcança 99% dos órgãos do CIPEC, são 298 órgãos na administração pública. A gente tem 99% dos usuários que avaliaram anonimamente nossos serviços como bons ou excelentes, sendo que 71% avaliaram como excelentes, e 98% participariam novamente de ações do LaboraGov. A gente está com um grande problema quanto a isso aqui, que é como é que a gente supera 99% ano que vem, gente? Botando ferrado aqui. Como é que vai ser a meta do ano que vem? Qual vai ser a meta? Ano que vem a gente está meio ferrado aqui, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer. A gente tem 350 freelas cadastrados de 230 órgãos diferentes. Então, a gente tem uma diversidade enorme de freelas aqui, né? A gente trabalha com esses temas. A gente realizou 103 oficinas, cursos, palestras e mentorias em 2022, né? Employee Experience, experiência do colaborador, engajamento, feedback, escuta generativa, que é um termo, entre aspas, roubado como um artista, né? Que é um livro do Austin Kleon, é o nome do livro do Austin Kleon. Do Otto Scharmer, que é da teoria U, a escuta generativa, storytelling de dados, comunicação empática, linguagem simples, liderança feminina, insights comportamentais, lideranças de times e reuniões produtivas, dinâmicas e jogos cooperativos, segurança psicológica, planejamento estratégico adaptativo e gerenciamento de projetos. Então, a gente tem um alcance muito bacana. Esse é só o parcial, depois vocês baixam o integral aí para vocês darem uma olhada. A gente tem a nossa prateleira de serviços, e aí o colega perguntou sobre, por exemplo, como participar, né, do Labora. Aqui, por exemplo, vocês podem participar. A próxima oficina, que é dia 24 de janeiro, sobre dinâmicas e jogos corporativos para engajar e estimular a inovação. A gente vai abrir as inscrições no início de janeiro aqui pelo site, e qualquer pessoa pode se inscrever, qualquer pessoa. Então, vocês podem, independentemente de serem servidores ou não, participar dessas ações, tá? Essas aqui já foram concluídas, né? E daqui para no início de janeiro a gente já tem a próxima. Em 2023, até abril, elas já estão aí programadas, tá? A prateleira de serviço, todos esses temas aqui são pautados na pesquisa de clima organizacional que a gente realizou. Então, todos esses temas apareceram como temas sensíveis, como temas problemáticos para a gestão de pessoas no governo.
Então, no fundo, vocês estão ajudando a resolver os itens mais críticos levantados na pesquisa do governo federal. Justamente. Super legal. E a gente tem nas inscrições, Mário, a gente tem até isso no nosso balanço mostrando. As inscrições, a gente tem 50% mais ou menos de inscritos que são lideranças. Então, a gente alcança bastante liderança também. Então, isso é bacana para a gente. A gente quer alcançar essas pessoas, porque um grande desafio é realmente mudar o modelo de liderança no governo também, né? Uhum. E, assim, só uma curiosidade, né? 70% de mulheres. A gente tem um alcance muito maior de mulheres do que de homens. Isso é até um insight para a gente ver no ano que vem, né? Como é que a gente faz, por quê, talvez entender o porquê que a gente tem esse alcance maior com mulheres também. Vou mostrar rapidamente nosso time para vocês. Então, esse é nosso time junto, fixo e volante. Então, o Phelps da presidência, a Marília é da UNB, a Ilka, de outra secretaria no Ministério da Economia, da SGC, o Alberto é do Instituto Federal Baiano, e o Marcelo da Anvisa, e a Martinha é do Conecta Gente aqui no Ministério também. Então, do time fixo e do time volante juntos aqui. Aí depois vocês dão uma olhada aqui para conhecer um pouco mais sobre nós aqui. Aqui a gente tem os serviços em curso, então, quando vocês quiserem se inscrever para qualquer ação do Labora, é aqui, é nessa página. Então, essa, por exemplo, da Storytelling de Dados, que foi um sucesso, todas ficam gravadas no YouTube. Tá? Então, vocês podem acessar pelo YouTube também essas oficinas, já estão gravadas. Essa também, por exemplo, ficou gravada, que a gente realizou, que foi o lançamento do relatório da pesquisa que a gente realizou com Oxford sobre bem-estar no trabalho. Aqui a gente tem também, né, de intervenções comportamentais com o People Lab, o Projeto Janela. Então, aqui vocês acessam todos os serviços que a gente já realizou. Os serviços realizados estão aqui nessa aba aqui. A curadoria temática é uma riqueza, e aqui, gente, eu super recomendo que vocês olhem. A curadoria temática também foi criada a partir da necessidade de uma pesquisa. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro. Ai, não está aqui agora, gente. Está sim, peraí. Peraí, que eu estou debaixo do meu laptop que eu vou mostrar para vocês. Aqui, achei. A curadoria temática está toda descrita nesse livro aqui, que é do Genova, da ENAP. Ele é um livro muito bacana. E a gente fez um trabalho de mais de 6 meses com o pessoal do Genova no projeto Janela, com financiamento do PNUD. E essa pesquisa que a gente desenvolveu com o projeto Janela, que está toda descrita nesse livro, esse livro ele pode ser baixado aí online, tá? Que legal. Você pode baixar. Escreve Respingos, que é o nome aqui, ó. Entre mergulhos, respiros e respingos. Escreve Respingos ENAP no Google, que ele vai aparecer. O primeiro que aparece aí é ele. Então, a partir dessa pesquisa, a gente criou a curadoria temática. Então, os nossos serviços também são criados a partir de pesquisas, né? Aqui a gente tem, por exemplo, funciona, gente, como um repositório digital de vídeos, livros, artigos, aulas, cursos sobre temas. Então, por exemplo, sobre planejamento adaptativo, você clica aqui e você tem toda a curadoria temática sobre esse tema. E aí, aqui a gente deixa os templates, mostrando como é que a gente realiza nosso planejamento adaptativo. Você pode baixar o template da Estrela do Mar, que é uma técnica, assistir esse vídeo, as figuras, enfim, você vai no passo a passo aqui para fazer planejamento estratégico, por exemplo, tá? Então, toda a curadoria, a curadoria temática, tanto que se não me engano, é a segunda página mais acessada aqui do portal do Laboratório, é a curadoria, que ela é muito boa mesmo. Sobre linguagem simples no setor público, tá? Essa curadoria temática também é muito bacana, tem vídeo, tem mini curso. A de engajamento é a minha favorita, né? Porque é meu tema mesmo. Então, também toda interativa. Aqui, ó, o Foro Corporativo, você acessa aqui o artigo do Ferreira, você clica, você acessa o artigo dele. Aqui você tem as dicas de leitura, né? Tem os livros que a gente utiliza como recomendação aqui, né? Tem aqui a pesquisa que eu falei para vocês com o Genova, essa aqui, ó, como aumentar o engajamento dos servidores na administração pública. O guia prático para engajamento de equipes, que foi feito com o pessoal da Universidade de Duke, o Dan Ariely, liderado pela Caimã, aqui no Brasil, que é liderado Paes pela Garantini, né? Caimã, justamente. Então, a gente tem
muitos recursos aqui, né? E tudo é clicável, interativo, você clica em cada um aqui, você vai ver todos os artigos que a gente utiliza, né, para falar sobre isso, tá? Então, a curadoria temática eu recomendo demais, inclusive para passar para os times de vocês, para os colegas, ela é muito boa. A nossa mailing list, inclusive a nossa newsletter está para sair essa semana que vem. A gente manda newsletter uma vez por mês, no máximo, às vezes bimestral, só conteúdo que realmente importa, nada de informação inútil, sobre o propósito do Labora, né? Employee Experience, engajamento no setor público. Aqui vocês vão ver sobre o time Volunteer Freela, né? Nos novos modelos. A gente tem a nossa playlist no Labora Gov. Os 2 vídeos mais curtidos de todos os tempos na playlist do Ministério da Economia são do Labora Gov. Então, com maior engajamento de todos os tempos. E é engraçado porque tem vídeo lá de 15 anos atrás, mas a gente tem os 2 mais curtidos são nossos, deixa eu ver quantos aqui, acho que 48 vídeos, né? Como eu falei para vocês, as oficinas ficam gravadas, então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre planejamento adaptativo, essa oficina está toda gravada, e essa eu recomendo vocês assistirem, gente. Essa oficina foi toda anos 80, gente, foi uma comédia, a gente não parava de rir. Eu me vesti de Cyndi Lauper, o Rodrigo Nascimento, Michael Jackson, de verdade, a gente exagerou total. Só que ela era muito técnica, é uma oficina muito técnica. Então, para tornar ela mais engajadora, a gente utilizou tudo com referência de anos 80. Teve Porta dos Desesperados, Goonies, Caverna do Dragão, tudo que você pensar de anos 80 tinha nessa oficina. Pac-Man, a gestora do Solgov, a Maiara, foi capa da Capricho, aqui, ela está aqui na capa da revista Capricho. Foi uma comédia essa oficina, gente. Depois vocês assistem aí para vocês verem. Então, a gente está tudo gravado aqui, né? Tem algumas mais longas, outras mais curtinhas, né? De 5 minutinhos, 1 minutinho. Depois vocês dão uma olhada também, que vale a pena demais a playlist, tá? Rede de contatos e parcerias. Aqui, por exemplo, acho que ainda não está a BRH, mas vai estar, porque agora a gente é parceiro oficialmente, né? Exatamente. Abordagem e metodologia, então a gente deixa aqui o como a gente faz, né? O que a gente utiliza. Aqui é o ciclo de vida iterativo da inovação que a gente criou a partir daquele da OPCI, da OCDE. O Labora Gov em números, gente, é o nosso portal de transparência. Então, tem todos os nossos resultados, é um BI. Então, se você quiser ver só os de 2020, por exemplo, você clica aqui. Se você quiser ver só os de 2021, né? Só os de 2022. Então, você consegue customizar aqui para ver, né? Tem o da avaliação, tem por oficina, os temas, as datas, tudo com muita, muita transparência. Qualquer cidadão pode acessar. A gente tem um cuidado muito grande com isso, porque inovação é resultado, né? Não adianta a gente falar de inovação sem mostrar o resultado, e o resultado tem que ser transparente, tem que ser monitorável por todos os cidadãos, né? Tem que ter transparência. Então, você não fica tudo só aqui. no campo das ideias, né? E aí a gente tem que realmente romper com esse misticismo da inovação, né? A inovação tem que ser avaliada. A gente avalia tudo, a gente tem critério para tudo aqui, e tudo com transparência, tá? Aqui, por exemplo, é resultados da prateleira de serviço, né? Os nossos melhores resultados estão aqui, né? 100% afirmariam que participariam novamente de ações LaboraGov, né? Na prateleira de serviço, por exemplo. Então, aqui algumas notícias e os nossos balanços de atividade. Vou deixar vocês explorarem bastante aqui nosso site, que é muito rico, então recomendo que vocês deem uma olhada depois, mas passo a bola agora de volta para você, Mário. Excelente, Luana, fantástico. Eu até fiquei curioso até com esses próximos workshops. Aproveitando até uma pergunta, eles são, todos eles, ou varias, alguns presenciais, outros híbridos, outros só à distância? Só para saber, porque como tem muitas pessoas aqui de Belém, né, de Sobral, de Fortaleza, de São Paulo, de Brasília e quem sabe de outros lugares, né? Os da prateleira de serviços, a gente sempre tem a versão remota também. A gente sempre tem a transmissão ao vivo. Por quê? Porque a gente quer alcançar pessoas de municípios e estados também. Sair um pouco da nossa... Mesmo quando são presenciais. Por exemplo, teve um aí de engajamento e produtividade, se não me engano, que foi no início desse ano, que foi presencial, mas teve a transmissão ao vivo. Então, as pessoas, quem está longe pode acompanhar também, tá?
Excelente. Meus caros, se tiverem perguntas, vocês podem postar aqui no chat, tá? Eu tenho 2 perguntas aqui para a Luana, outras, na verdade, ela já respondeu aí ao longo da apresentação, tá? Bom, são 2, acho que eu posso já falar as 2 de uma vez, né? Quais os planos do Laboragov para o futuro, ou seja, que prioridades têm, o que vocês buscam ou expandir, ou retrair, ou ramificar, ou, né? Quais são os planos do Laboragov para o futuro e algum pensamento sobre a troca de gestão, essa mudança agora em nível federal, como é que vocês estão se preparando para isso? São desafios também, né? Desafios também. Vou começar pelo final. Mudanças, né? A gente está em dezembro agora, né? Quanto a mudanças, eu sou muito otimista quanto às mudanças, tá? Na verdade, eu sou sempre otimista quanto a mudanças, em geral. Acho que é importante, inclusive, faz parte do nosso trabalho como laboratório de inovação, está em constante mudança. Se a gente está parado, a gente está errando, né? Se a gente não está prospectando o futuro, tem alguma coisa errada. A gente não pode se acomodar, mesmo se estiver dando certo. Como laboratório de inovação, é uma prerrogativa que a gente esteja em constante adaptação. Então, adaptabilidade é uma palavra-chave, não só para o laboratório de inovação, mas para o serviço federal, para o setor público federal. A gente precisa, na 5ª semana de inovação, que foi a semana de inovação imediatamente antes à pandemia, né, que foi a 5ª semana de inovação foi em 2019. Veio ao Brasil dar uma palestra o Yuval Noah Harari, que é autor do Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, é um israelense, né, que eu gosto demais da escrita dele, né, das teorias que ele traz. Então, foi lá no Instituto César dele Correia, eu estava lá presencialmente para assistir a palestra dele, me emocionei várias vezes. Ao final da palestra dele, teve rapidinho perguntas e respostas ali. A pergunta final foi a seguinte: qual é a competência mais importante para o servidor público do século XXI? Naquela hora, eu sou muito competitiva. Aí eu falei, vou acertar, isso aqui eu vou acertar. Aí comecei a pensar, é autoconhecimento. Não, deve ser empatia. Não, é criatividade. Comecei. Aí falei, não, tenho certeza que é autoconhecimento, porque ele fala muito sobre a questão do autoconhecimento no livro do 21 lições do século XXI. Só que aí eu errei todas, que ele falou a adaptabilidade. Então, quanto às mudanças que estão para vir, Mário, primeiro que a gente é servidor de carreira, mudanças sempre aconteceram, sempre acontecerão, e elas podem ser muito positivas, a gente precisa enxergar a oportunidade, até mesmo nos desafios que a gente tem, né? A gente no Laboragov, a gente está bem... a gente não está preparado, porque a gente nunca está preparado. O mundo BANI, né, era VUCA, agora é BANI, né, muda de acrônimo toda hora, mas o que importa saber é que o mundo muda o tempo todo, e esse mundo não nos permite mais ser especialistas, super especialistas, nem super preparados para nada. Então, não estamos preparados, mas somos adaptáveis, né? Então, a gente está preparado para se adaptar novamente. Está tranquilo. Sim. Isso a gente tem, né? Essa questão da adaptabilidade e da prospecção, quanto à questão da prospecção de futuros, né? De como é que a gente se enxerga, a gente tem aqui um modelo de negócios, podia até mostrar para vocês se tivesse mais fácil aqui para mim, eu não sei nem onde que ele está agora nesse momento, mas ele é bem bacana, talvez eu encontre ele aqui daqui a pouco para mostrar para vocês. É um modelo de negócio, é um Canvas, e aí Canvas, para quem não conhece, é um quadro, ele é digital. A primeira vez que a gente fez estava no presencial, a gente fez ele analógico, depois a gente passou ele para o digital e foi atualizando. O modelo de negócio também está sendo sempre atualizado, né? A gente muda o tempo todo. Então, tem várias perguntas. Quais são os benefícios do trabalho do Laboragov? Quem são nossos usuários diretos? Quem são nossos parceiros? Com quem a gente conta? Quais são as premissas do Laboragov? Quais são os riscos que a gente tem? Várias perguntas. A última pergunta, a primeira vez que a gente fez o modelo de negócio foi: como vocês, e aí como você, os trabalhadores do Laboragov, os servidores do Laboragov, como você enxerga o Laboragov daqui a 10 anos? E aí eu estava ali facilitando a construção desse modelo de negócios. E eu esperei todo mundo escrever, o time todo, time volante e time fixo. Aí o pessoal escrevia: a gente se enxerga daqui a 10 anos
como o maior laboratório de inovação em governo do Brasil, a gente se enxerga como a maior referência e tal. Bom que a gente alcançou esses resultados em 3 anos, não precisou esperar 10. A gente já é uma grande referência, ainda bem, né? Porque a gente Sem tem o dúvida. usuário como nosso patrocinador. Mas eu deixei todo mundo escrever, assim, né? Que estava todo mundo empolgado ali com o sucesso mesmo, para escrever que daqui a 10 anos o que eu quero é que o Laboragov não exista mais. E aí todo mundo falou, tá louca? É claro que foi uma provocação, né? Obviamente uma provocação, mas não faz sentido. Por quê? Se a gente atingir realmente nosso propósito de melhorar a experiência dos servidores, da geração de valor público e expandir a inovação em governo para fora de um laboratório, porque o laboratório de inovação não é uma pequena, não pode trabalhar como uma áreazinha que inova. Quem inova somos todos, né, nós. Se a gente realmente alcançar isso, a gente não vai precisar mais de um laboratório de inovação. Todas as áreas vão ser potenciais laboratórios de inovação, realizando experimentação em governo, colocando a empatia em prática, as nossas competências humanas em práticas, né? Em prática, criatividade, liderança empática, escuta profunda, comunicação. Se a gente conseguir isso, em 10 anos não precisa mais de um laboratório, uma áreazinha de mas não precisa. Tudo vai ser uma... Atingiu a sua Então, missão, né? atingimos a nossa missão. Então, a ideia é essa, assim, como uma visionária mesmo, no futuro, eu enxergo isso não como um sonho, mas principalmente como uma necessidade atendida, uma necessidade do cidadão atendida, né? A gente realmente tem um serviço público que é inovador no seu dia a dia, né? Desestigmatizando, desconstruindo a ideia de que inovação está sempre relacionada à tecnologia. Quando a gente ganhou o prêmio de inovação no ano passado, para mim, sabe qual foi o maior ganho de todos? Não só para mim, para o time, né? A Raquel, acho que estava aqui, a Raquel está aqui comigo, ela sabe, para o time todo, é mostrar para as pessoas que a área de gestão de pessoas pode e deve inovar, mesmo sem recurso. A gente ganhou um prêmio de inovação junto com o PIX do Banco Central. Um prêmio de Olha só. não, sendo que a nossa iniciativa da área de gestão de pessoas com zero custo para a administração pública, zero investimento, de uma área pequena, de uma área enxuta, né? Só que com um potencial de escalar gigantesco, né? E com uma aderência à realidade, à necessidade do cidadão enorme, do cidadão não, do servidor, que é o usuário do laboratório, enorme, enorme. Então, quando a gente ganhou, isso para mim foi o principal benefício, tanto que esse ano, 2022, o pessoal lá da ENAP pediu para eu gravar um vídeo, está lá na plataforma do G9, da ENAP, para chamar outras áreas para se inscrever, mostrando isso, porque as pessoas muitas vezes falam assim, não, minha iniciativa, como é que eu vou concorrer aí, gente, com o GovBR? Como que eu vou concorrer com, sei lá, carteira digital? Né? Umas coisas assim, que tem um investimento brutal, e precisa ter mesmo, transformação digital é essencial para que a gente tire a pendência das nossas costas e consiga olhar para a tendência. Sim. Né? É fundamental. Mudança até de cultura, né? Justamente, a gente consegue realmente colocar a nossa competência de inovação em prática, a gente tirar a pendência, né? O trabalho burocratizado, o apertar o botão, que a máquina pode fazer para a gente, né? O digital. Mas, enfim, no caso da perspectiva, eu acho que é isso mesmo, é mostrar que a gente consegue inovar também na área de gestão de pessoas. Excelente. E eu acho que, Luana, o que vocês têm demonstrado, não é à toa que vocês têm recebido esse reconhecimento, né? Não só a equipe toda do Laboragov, né? Como você também como pessoa recebeu o prêmio do PEP, né? O Prêmio Espírito Público, tem se destacado enormemente, né? Muitas pessoas vêm, volta e meia perguntam, nossa, Laboragov, você conhece o pessoal lá? Nossa, já ouvi falar de tantas coisas interessantes. E realmente eu acho que quanto mais for possível você divulgarem a página de vocês, se divulgaram agora uma infinidade de conhecimentos valiosíssimos, né? Que vão de planejamento à inovação, a ferramentas para trabalhar em grupo, etc. Aquela parte da curadoria, né, do site de vocês, além da própria programação
né, de oficinas, né, de workshops, que já vi que tem pessoas interessadas aqui de outras partes do Brasil também, né? Mas queria te agradecer, né, enormemente, Luana. Acho que a sua exposição foi excelente, né? Acho que compartilhando nas experiências de vocês, os desafios, né? Você iniciou já falando dos desafios. Primeiros momentos de vocês no laboratório, você recebeu um não, né? E a partir desse não, você conseguiu converter isso em evidências e mostrar resultados, que é o que vem acontecendo, não é à toa que vocês vêm sendo premiados, né? Então, queria te agradecer demais. Você também, temos aqui a Raquel, Maria Raquel, não é isso? Que você tem sido Isso. aqui super gentil, né? Postando aqui os links de vocês, o repositório, BENAP, o movimento Pessoas à Frente. Então, até pude participar lá com o Diogo também algumas vezes. E sensacional, tá? Também um agradecimento aqui do Fabrício, também lá de Belém, né? Agradecendo bastante. E, bom, eu acho que só para podermos encerrar, também fique à vontade, se também tiver outras palavras finais, mas essa é a nossa última visita técnica deste ano, né? Acho que fechando então com chave de ouro, teremos ainda muitas no ano que vem, né? Sempre temos. E agradeço também a todos que estão presentes conosco, como já disse, de várias partes do país, tá? E também de Brasília. E agradecendo de novo também a nossos patrocinadores, né? A Nube Estágios, a FGV, nossos parceiros, a Sisters, né? A agência de comunicação, e a Haledouc também. Passando a palavra para o Marcelo, também para a Luana, poderem fazer o seu encerramento também. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez a Luana, e é uma delícia te ouvir, como sempre. Adorei o comentário que você fez sobre o conflito que as equipes de alta performance têm, e a gente às vezes fica achando que aquilo é um desgaste, mas que bom que a gente tem esse desgaste, porque é permitido, a gente consegue estabelecer um nível de confiança onde colocar suas opiniões divergentes é parte do processo, né? E isso tem que ficar muito claro, de forma a gente criar equipes de alta performance que consigam entregar num patamar diferenciado. Fiquei bastante curioso, eu acho que você comentou também do início do processo lá, quando você estava implementando, você foi utilizando termos diferentes que você queria trazer, um modelo diferente, modelo mental diferente, aplicar um processo de think tanking, trazendo um monte de outros conceitos que as pessoas não alcançavam que aquilo. E aí, num dos históricos, aí eu estou até te perguntando aqui, que você projetou ali, nos vídeos que você mostrou, tem lá um storytelling de dados. Eu presumo que seja alguma coisa, desculpe, gente, associada a isso. Já separei aqui, vou assistir essa apresentação de vocês, entre outras muitas que você já despertou. Eu espero que outros colegas que estejam aqui participando desse nosso encontro tenham também a curiosidade de buscarem esse conhecimento lá com vocês. Então, obrigado a você, equipe do Laboragov, por compartilhar conosco essa experiência muito interessante de vocês, que é um exemplo para todos nós da área de gestão de pessoas, no desenvolvimento de soluções que possam gerar melhores resultados para a gente, para as nossas equipes e para as nossas organizações. Independentemente de ter ou não recurso para tocar projeto, acho que a gente tem um grande diferencial, que é o capital das pessoas que estão ao nosso lado, o conhecimento delas, para a gente poder fazer a diferença com isso. Obrigado, Luana e equipe do Laboragov. Parabéns, Mário, por mais essa iniciativa. Obrigado, gente. Obrigada, Luana? pessoal. 2023 estaremos juntos. Estamos bem otimistas, bem felizes aí com o próximo ano chegando. Isso. Um abraço até ano que vem, né, gente? Feliz Natal, Isso. feliz Ano Novo. Bom Natal. Isso. Feliz Bom Natal Natal, a feliz todos Ano aí, Novo, gente. tá? Feliz Ano Novo. Parabéns e até breve, até nossas próximas visitas técnicas. Muito obrigado, Luana. Um abraço, Grande Luana. abraço. Tchau, obrigado. Sucesso Tchau, a gente. todos. Parabéns. Obrigado, Raquel. Obrigado. Sucesso a todos.